A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 13, que traz por título: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 13 dos juvenis do terceiro trimestre de 2025, que traz por título: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, preste atenção. A dinâmica desta aula vou deixar no canal Descomplicando a EBD. Isso mesmo. No final desta aula, não vou colocar a dinâmica. A dinâmica está no canal Descomplicando a EBD. Recomendo você conhecer o canal e se inscrever também. É um canal específico de dinâmicas para a Escola Bíblica Dominical. Vale a pena você conhecer. Agora, se você quiser a dinâmica digitada, basta acessar nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão ajudar o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor, é grátis. Você não paga nada para ter acesso a esses materiais. Agora veja só, se você quiser também, você pode iniciar a sua aula fazendo algumas perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você já pode perguntar: qual a chamada dos seus juvenis? Para que cada um possa falar qual a sua chamada, qual o seu dom, qual o seu talento na obra do Senhor. Pergunte também se eles já leram a carta, a epístola de 1 Timóteo, 2 Timóteo, se podem citar algum versículo, se já leram, se conhece a história desse jovem chamado Timóteo, que foi uma grande liderança na igreja primitiva. São perguntas tão somente para levantar uma discussão sobre a temática. Tanto que é muito importante nesse início você não responder nada. E se ninguém responder, pastor, não responda também não. Deixa sua turma na curiosidade. Pega essa dica, professor, dando seguimento. Versículo-chave. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônia. Leitura bíblica oficial está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Recomendo que você faça a leitura compartilhada. Mas veja só, nesta lição, vamos estudar um pouco acerca da história de um jovem chamado Timóteo, que a sua mãe era judia, o seu pai grego. E isso aí já demandava uma certa dificuldade. Uma judia casada com grego já trazia uma certa dificuldade. Mas, no entanto, a sua mãe e a sua avó se converteram a Cristo Jesus e ensinou a ele a palavra do Senhor. E esse jovem estava crescendo no temor de Deus. E todo mundo dava um bom testemunho. Vou perguntar aqui porque vovó já dizia: perguntar não ofende. E você está dando um bom testemunho? E eu estou dando um bom testemunho? Pergunte aí para os seus alunos e deixe a sua turma participar. Dando seguimento. Introdução ou conectado com Deus.
A história de hoje depõe diretamente contra aqueles que julgam conhecer as escolhas divinas. Se maioridade e experiência fossem requisitos indispensáveis para Deus, ele jamais escolheria comunicar uma importante mensagem ao jovem Samuel. Tampouco usaria Timóteo no ministério de maneira que usou. Deus não procura apenas adultos, diplomas ou cargos eclesiásticos. Ele não busca somente pregadores eloquentes ou cantores excepcionais. O jovem Timóteo nos mostra que um bom testemunho e uma vida de devoção e obediência a Deus nos tornam aptos para sermos usados poderosamente pelo Senhor. Entenda que Deus escolhe, capacita quem Ele quer. Talvez, se fosse pela vontade humana, olha, pelo sistema, pelas lideranças, talvez você não seria escolhido. Talvez você não seria professor da EPD, não seria cantor, pregador. Talvez você não teria as funções que tem. Mas, no entanto, Deus lhe escolheu, independente da sua posição, do seu poder aquisitivo, até mesmo de conhecimento. Isso mesmo, Deus ele escolhe quem ele quer, porque os escolhidos do Senhor serão também capacitados por ele. Aqui vamos estudar a história de um jovem que se tornou uma grande liderança, mas primeiro ele dava um bom testemunho. Eita, Timóteo vai se tornar uma grande liderança na igreja primitiva, mas antes ele já era um bom servo, um bom adorador, obediente, respeitoso, já dava um bom testemunho. Por que estou frisando isso? Porque hoje tem muitos jovens por aí querendo ser pregadores, cantores, conferencistas, obreiros da casa do Senhor, mas, no entanto, não estão dando um bom testemunho. Olha, muitas pessoas querem ser líder, mas enquanto jovens não estão dando bom testemunho. Primeiro, Timóteo dava um bom testemunho e assim Deus o escolheu e lhe capacitou para estar na obra do Senhor, mesmo que muitas pessoas não queriam ou até mesmo não aceitavam a sua chamada, mas quem chamou foi Deus. E Paulo vai escrever essa carta para fortalecer a sua fé e também lhe dar instrução, que todos nós precisamos ser discipulados, ensinado na obra do Senhor. Por isso, se prepare aí, porque essa aula Deus vai falar contigo. Dando seguimento. Quem é Timóteo? Filho de uma judia, convertida a Cristo, chamada Eunice, e seu pai era um gentil grego. Sua mãe e sua avó, chamada Lóide, eram exemplos de fé verdadeira e desde a sua infância ele aprendeu as escrituras. Duas epístolas do apóstolo Paulo foram direcionadas a esse jovem. Timóteo é um jovem líder da igreja primitiva. Ainda na sua juventude, Timóteo mostrava ser diferente. Ele sempre pareceu querer ser uma referência para a sua geração. Quem é Timóteo? Timóteo é filho da irmã Eunice. A sua avó Lóide, tementes ao Senhor. O seu pai era grego, mas a Bíblia não dá muitas referências acerca do pai. Vai destacar a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide. Tudo indica que elas, Eunice e Lóide, aceitaram a Cristo Jesus na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembra dessa primeira viagem missionária? Quando Paulo, Barnabé, no início também João Paulo, acompanhou eles para estar pregando a palavra na sua primeira viagem missionária. Você lembra dessa história da primeira viagem missionária? Quando Paulo, Barnabé e também o jovem João Marcos, que já estudamos aqui, foram enviados pela igreja de Antioquia para realizar a primeira viagem missionária. No meio do caminho, João Marcos retornou. Mas, no entanto, a obra de Deus não parou e Barnabé e Paulo pregaram a palavra do Senhor. Tudo indica que nessa primeira viagem missionária, a sua mãe, Eunice, e a sua avó Lóide aceitaram a Cristo Jesus. Isso mesmo. E ensinaram a lei do Senhor para Timóteo. Na segunda viagem missionária,
é quando o apóstolo Paulo vai ter contato com o jovem Timóteo, já sendo um grande exemplo aonde ele vivia, na sua casa, na sua congregação, já dava um bom testemunho. É aqui que vai dar início à história desse grande jovem, homem de Deus, chamado de Timóteo. E você está dando um bom exemplo? Vejamos. Diferente dos iguais, um bom testemunho. A reputação do jovem Timóteo já havia ultrapassado fronteiras. Não havia necessidade de saber exatamente o que Timóteo fazia, pois o fato é que ele mesmo, sendo tão novo, se destacava até entre os mais velhos e experientes. Poucas coisas são tão valiosas como bom testemunho. Paulo nem havia conhecido o jovem Timóteo pessoalmente, mas suas virtudes e experiências chegavam antes mesmo dele. Eita, veja só, sua família aceitou a Jesus na primeira viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, Paulo tem a notícia acerca desse jovem que estava sendo diferencial, temente ao Senhor, respeitoso, submisso. E tudo isso chega ao conhecimento do apóstolo Paulo, o bom testemunho que ele dava. Porque quando você dá um bom testemunho, as notícias vão correr. Pode até demorar, mas quando o testemunho é ruim, as notícias correm bem mais rápido. Concorda comigo? Mas tudo isso é uma escolha. A quem nós vamos temer? A quem nós vamos buscar? A quem vamos estar sujeitos? Timóteo era um jovem sujeito à palavra do Senhor, porque aprendeu muito bem e aprendeu da sua família. Será que nós estamos ensinando e estamos aprendendo, assim como Timóteo aprendeu a palavra do Senhor dentro da sua casa, na sua igreja, na sua congregação? Dando seguimento, vejamos. Não despreze a sua mocidade. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer seu ministério. É bem provável que ele tenha enfrentado oposições pessoais que o levantaram dúvidas a respeito do seu caráter e sua capacidade em assumir responsabilidades tão grandes. A vocação ministerial não nos isenta dos desafios e cabe a nós lutar para que nada nos leve a desprezar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Não despreze a sua mocidade. Veja só, Timóteo era aquele jovem que gostava de orar, de ler a Bíblia, de frequentar culto, de participar da EBD, colocação minha. Ou seja, era um jovem atuante na obra do Senhor. Aproveitava a sua vida, a sua juventude para realizar a obra de Deus. Mesmo que todos viam seu comportamento e sua atitude, quando ele começa a fazer parte do ministério, ser separado para ser obreiro, muitas pessoas começam a questionar. É muito novo, não vai ter responsabilidade, não sabe o que fazer, deve aguardar ficar mais velho para depois ser colocado na obra do Senhor. É muito novo. Quem começou novo na igreja já ouviu muito disso. Como é que vai ser consagrada diácono? Não é casado ainda. Como é que vai ser consagrada presbítero? Não é casado, é muito novo, nem barba direito tem. Como é que pode? Muitas pessoas hoje já passaram ou vão passar por essa situação diante da sua igreja local. Mas isso não aconteceu tão somente com você, nem comigo não, meu irmão. Na Bíblia Sagrada, Timóteo também passou por essa situação, onde os obreiros mais velhos falavam, tá muito novo, não tem experiência, não foi experimentado ainda, deve aguardar, manda ele esperar mais um pouco, agora não. Ou seja, não valorizando a chamada de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta dizendo, não despreze, não rejeite, não enterre, não despreze a sua mocidade. Você é jovem, mas deve estar na obra do Senhor. Você é jovem, mas tem chamada de Deus para com a sua vida. E isso para fortalecer o jovem, para que ele não pudesse desistir da chamada de Deus na vida dele. Porque a chamada dele não era do pastor presidente, e sim de Deus na vida dele. Mas para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele, ele precisava ter uma vida humilde,
Simples. E também ser submissa à sua liderança. Tem que saber ganhar seu espaço na obra do Senhor. Que Deus possa nos dar sabedoria. Vejamos. Não despreze o dom que há em ti. O poder da escolha. Existem coisas que as pessoas podem desprezar em nós, como nossa juventude, mas quando o assunto é o dom que há em nós, ninguém além de nós mesmos tem o poder de desprezá-lo. Glória a Deus pela vida do jovem Timóteo, que seguiu conselhos do apóstolo Paulo e não desprezou a sua mocidade e muito menos o dom que havia em sua vida. Ele se tornou um exemplo de obreiro e um grande evangelista, sendo um dos líderes da igreja primitiva. Vasta é a lista das realizações do jovem Timóteo em prol da propagação do evangelho e do crescimento do reino de Deus. Em outras palavras, mesmo criticado, isso mesmo, criticado, desvalorizado pela sua mocidade, pela sua juventude, as críticas que Timóteo recebia era pela sua idade. É muito novo, mas é crente. A irmã Lloyd é uma benção, a irmã Eunice é uma benção, é filho de crente abençoado, do ciclo de oração, mas é muito novo. Ele tem conhecimento bíblico, mas é muito novo. Ele gosta de orar, mas é muito novo. Ele gosta de jejuar, mas é muito novo. Ele tem conhecimento teológico, mas é muito novo. Ele não perde culto, mas é muito novo. A crítica que Timóteo recebia é pela sua juventude, por ser muito novo, mas, no entanto, a sua integridade, a sua moral, o seu caráter era inquestionável. Por isso que Paulo escreve a carta para fortalecer a sua fé, para que não viesse se desviar do caminho do Senhor, nem desistir, nem enterrar a sua chamada. E assim Timóteo reconheceu a sua chamada, passou por tudo isso. Ele ouvia as críticas de um lado e deixava passar pelo outro. É claro que tem coisa que magoa nosso coração, tem coisa que fere nossa alma, mas por isso que tinha Paulo do seu lado para fortalecer a sua fé. Sempre é bom, sempre é importante ter homens de Deus, mulheres de Deus que estejam ao nosso lado para nos dar o apoio. E que Deus possa te levantar, viu, professor, professora, para dar apoio aos jovens realizarem a obra do Senhor. Vou deixar aqui uns parabéns todo especial para o meu pastor presidente, Carlito Machado Fiel. O homem que tem entendimento, que tem sabedoria e visão. Aqui em nossa igreja, a Assembleia de Deus de Itabuna, jovens têm oportunidade para ser obreiros da casa de Deus, para estar diante da obra do Senhor. A idade não é empecilho algum para a pessoa realizar a obra de Deus. A paz, Senhor, meu pastor presidente, o Senhor é bênção pura sem mistura. Não despreze a sua liderança. Dificilmente alguém que tenha dificuldades de submissão e de honra à autoridade será capaz de se tornar uma boa referência quando o assunto é liderança. Timóteo assume o papel de discípulo de Paulo. Ele era submisso e obediente e nunca desonrou aquele que estava com autoridade sobre a sua vida. Aquele jovem não deu lugar à vaidade e à soberba por ter despontado o ministério, mesmo sendo tão novo. Princípio da liderança. A verdadeira liderança nasce da submissão e humildade, não da idade ou experiência. Submissão. Hoje, muitas pessoas mesmo, estão tendo dificuldade por causa da submissão. Eu falo aqui sempre que todo mundo hoje quer mandar. Todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser o chefe da igreja, até mesmo o dono da igreja, o delegado da igreja. Hoje, ninguém quer mais receber ordem, tá todo mundo querendo dar ordem. Esse não é o princípio bíblico. Estamos aqui para servir uns aos outros. Que nós possamos olhar o nosso irmão como superior a nós, assim não haverá confusão. E o jovem Timóteo, mesmo recebendo as críticas, olha, as conversas, as palavras, em nenhum momento você vai ver nele a insubmissão. Isso mesmo, sempre ele estava respeitando a liderança.
honrando a liderança e esperando o seu tempo e esperando a sua hora. Que os nossos jovens, que os nossos juvenis possam saber esperar com paciência a sua hora e a sua vez. Deus, ele tem chamado na sua vida, mas tem um tempo certo em que Deus vai estar cumprindo a promessa dele na minha vida e na sua vida. Ninguém, a não ser você mesmo, pode impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Como assim, pastor? Eu posso impedir? Claro, se você tem promessa de Deus, mas vive no pecado, a promessa não vai chegar até tua casa, a tua família, até a sua vida. Agora, se você anda reto diante de Deus, a promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Você crê dessa forma, mas o segredo é submissão. Saiba valorizar, saiba honrar a sua liderança. Estou aqui, pastor Giovanni Santos, mas quando qualquer pessoa me convida para ministrar, para um congresso, para uma conferência, independente da igreja grande, pequena, se aqui no meu estado, se fora do meu estado, ou até mesmo em outros países, primeiro eu pergunto, meu pastor, eu posso ir? O senhor me libera? Eu vou com a sua bênção? Eu peço a bênção do meu pastor presidente, porque assim que deve ser. Mas hoje tem pessoas que saem para cantar, para pregar, meu Deus, para visitar outra igreja e o seu pastor e a sua liderança nem sabe de nada. E está errado, viu? Conversa aí, professores, com seus alunos sobre essa temática, que é muito importante. Agora, será que tem professor da EBD que sai para outras igrejas, para outros eventos e não comunica ao seu pastor? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Deus falou com você, viu? Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Então, por gentileza, mas se inscreva no nosso canal. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? Tem dúvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. E aproveita, viu? Pois no encerramento do trimestre tem diversos materiais. Tem slide de resumo, tem explicação, tem apresentações, tem poema, tem jogral, tem dicas para lembranças. São diversos materiais que estamos enviando para quem é membro. Aproveita e venha ser membro. Quarto tópico, quem Deus procura. Ao longo desse trimestre, estudamos a respeito de inúmeros personagens que fizeram coisas extraordinárias. É necessário que após esse tempo você comece a dissociar o ser usado por Deus com a idade. Timóteo entendeu sua vocação ministerial e fez tudo o que era de sua responsabilidade para ser encontrado como aprovado para o serviço do reino de Deus. Deus, quando escolhe alguma pessoa, não vai olhar a idade dela, as condições financeiras dela, nem mesmo o seu intelecto. Deus vai capacitar, vai nos dar graça, sabedoria, vai nos revestir de poder para que a obra dele possa ser feita. Logo, pare de colocar desculpa. Eita, pare de colocar empecilho. Ah, pastor, mas eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido. Não é você. Não é você, é Deus na sua vida. Não é você que vai escolher a Deus, é Deus que te escolheu. Não é você que vai ser capacitado pelas suas habilidades, é Deus que vai estar te capacitando. É claro, preste atenção, que você deve fazer a sua parte. O que é a minha parte, pastor? Ter uma vida santa diante de Deus. O que é a minha parte, pastor? Orar, buscar a Deus,
ser submisso, honrar sua liderança, dar um bom testemunho. Isso cabe a você. Agora, a capacitação vem de Deus. Eu tenho dito aqui, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria gravando videoaulas de adultos até pré-adolescentes. Mas eu sei que a mão do Senhor, a graça capacitadora está sobre a minha vida. Por isso que toda semana, já vão fazer 4 anos que eu estou aqui gravando videoaulas toda semana, mas não é por causa de mim não, não é com a minha capacidade não, os meus talentos, não, vem dele. Da mesma forma que acontece na minha vida, acontece na sua. Não é você, mas é o Deus que você serve. Dando seguimento. A escolha é sua. Como José, você pode permanecer fiel diante das desventuras e alcançar cargos elevados para abençoar o povo de Deus. Aqui agora o comentarista coloca alguns temas, algumas lições que nós já estudamos aqui. Por exemplo, José, que mesmo diante das adversidades, das perseguições, principalmente das pessoas que estavam próximo dele, que é mais difícil, viu? Ser caluniado, desprezado, por quem deveria valorizar e parabenizar é muito mais difícil. Mesmo assim, José não vacilou na sua fé. Mesmo assim, José não parou e por isso foi abençoado e se tornou um grande governador do Egito. Então, qual o segredo, pastor, de José? É não ter parado, não ter desistido, mesmo diante das adversidades. Ele continuou com o projeto e o projeto de Deus continuou na vida dele. Vejamos. Como Miriam, você pode se revestir de coragem e ousadia e atitude e mudar a história de uma geração. Você pode estar no pior lugar possível. Você pode estar distante de tudo e de todos. Você pode morar lá onde Judas perdeu as botas, lá onde o vento faz a curva, mas Deus está de olho na sua vida e pode te levantar nessa terra para você fazer a diferença, mas tenha uma vida reta diante do Senhor. Como as filhas de Zelofeade, você tem a possibilidade de levar uma causa impossível diante de Deus e atrair o favor do Criador. As filhas de Zelofeade, veja só, elas mudaram a história das mulheres com relação à divisão de terra. Uma questão simples, mas Deus a permitiu. Mas Deus permitiu que elas pudessem intervir e assim todas as mulheres de Israel foram abençoadas. Pode acontecer com você. Uma simples ideia, posicionamento, atitude pode revolucionar a sua cidade, a sua casa, a sua igreja, mas tudo dentro da vontade do Senhor. Não tente fazer as coisas sozinho, não. Eu vou revolucionar. Revolucionar não é dividir, é fazer aquilo que vai agradar a Deus, aquilo que será bom para a obra dele e não aquilo que vai ser bom para a sua própria vida. Vejamos, como Josué e Moisés. Se você entender o valor do discipulado, pode crescer e se desenvolver como Josué ou preparar sucessores como Moisés. Moisés e Josué. Josué, discípulo de Moisés. Moisés ensinou a Josué como servir a Deus, como adorar a Deus, como ser temente a Deus, como ouvir a voz de Deus e obedecer. Que nós também, enquanto lideranças, possamos ajudar, contribuir para o crescimento do nosso próximo. Que você que é professor da EBD, há 2, há 10, há 15, há 50 anos, que você possa também fazer discípulos. Quando você deixar de ser professor, quem você vai deixar no seu lugar? Você já está preparando alguém? Você está dando espaço ou tem medo? Eu não vou dar espaço a ele, senão vai tomar o meu lugar. E quem é que vai ficar no seu lugar quando você não puder mais? Cabe a você. Deixa Deus te usar, professor. Eita maravilha! Deus está falando conosco, viu? Vou deixar aqui uma recomendação de um canal novo. Esse canal está sendo uma benção. Já estou utilizando bastante. É o canal Hinos para EBD. Isso mesmo. Tem um canal aí chamado Hinos para EBD. Tá aqui o nome, olha. Hinos para EBD. É só você pesquisar assim no YouTube. Esse canal está fazendo hinos relacionados a cada lição.
para você entender, vai ter um hino específico para esta lição, de acordo com esta lição, com a temática desta lição e também do encerramento do trimestre. Vai ter um hino que você pode pegar esse hino e fazer apresentações. Estou aqui recomendando o canal Hinos para EBD, que é uma bênção. E veja só, se você também tem um canal no YouTube e quer que nós vamos estar aqui recomendando, deixo aqui meu WhatsApp, que nós podemos também fechar uma parceria que vai ser uma bênção. Mas preste atenção, o seu canal tem que ser bênção pura sem mistura, para que nós possamos estar recomendando para os nossos irmãos. Fique à vontade. Como Samuel, você tem a possibilidade de se mover mediante o entendimento do seu chamado e vocação. Como Jonatas, você tem a oportunidade de considerar o princípio da lealdade e se tornar um amigo verdadeiro. Como Esther, se tiver senso de propósito e souber aproveitar as oportunidades, pode ser usado para abençoar todo o povo e uma geração. Samuel, Jonatas, Esther são personagens bíblicos que se colocaram à direção de Deus. E quando preste atenção, qualquer pessoa se coloca à disposição do Senhor, mesmo sendo uma criança como Samuel, mesmo sendo príncipe de Israel como Jonathan, ou sendo uma mulher, Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolhe, capacita. Agora tem coisas que cabe a mim, tem coisas que cabe a você. Diante da presença do Senhor, diante da chamada de Deus na nossa vida, nós precisamos ser fiéis, rejeitar as tentações, ficar de fora de toda divisão, de toda briga, de toda intriga, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Tem pessoas que têm chamado de Deus, mas não vigia, não toma cuidado de sua própria vida, fica entrando em assuntos que não lhe pertencem, tomando atitudes que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Você pode ter chamada de Deus na vida, mas se não vigiar, pode perder. Sabia disso? Vejamos. A escolha é sua. Pregar com a sua vida, como fez Timóteo, escolher a fidelidade e a integridade, usar as oportunidades para o bem, caminhos de alerta, tropeçar como Sansão, se render a sentimentos negativos como Absalão, se entregar parcialmente como fez o jovem rico. Mas, no fim, o contexto, as pessoas, o passado, o presente, não poderá ser usado para justificar sua decisão. A escolha é sua e a pergunta é: quem você decide ser? Nesse trimestre também estudamos personagens que não deram bons exemplos e perderam a salvação, perderam a bênção do Senhor, destacado aqui como o jovem rico, Absalão, dentre outros, não vigiaram, perderam a sua bênção, porque não estavam sujeitos à palavra do Senhor. Olha, decidiram suas próprias vidas, tomaram seus próprios caminhos, fizeram as suas escolhas distantes da escolha de Deus, não esperaram o tempo de Deus, não ouviram a voz do Senhor e, se ouviram, desprezaram. Será que eu estou desprezando a voz de Deus? Estou desprezando os conhecimentos da lei do Senhor? Estou aproveitando as minhas oportunidades? Ou estou tentando conseguir as coisas com o jeitinho brasileiro? Olha, juvenis, cuidado com o jeitinho brasileiros. Todos aqueles que tentaram dar ajuda a Deus para que a promessa pudesse cumprir na vida dele, perdeu a bênção. Não saia do seu lugar. Eita, não tome posição que não é sua. Não faça escolha que esteja longe do propósito de Deus. Deus quer nos abençoar, mas requer de nós retidão, humildade e simplicidade da obra do Senhor. Vejamos. Para concluir, não despreze o dom que há em ti. Até quando jovens, juvenis e adolescentes cometerão o grave erro de desprezar o dom que há em sua vida? Sua história não precisa começar depois que você casar, se formar, tiver filhos ou for consagrado. Você tem a possibilidade hoje de marcar sua geração. Jovens, juvenis, vocês são fortes. Eita glória! Eu, por exemplo, não nasci em um lar evangélico. Meus pais nunca foram cristãos. Aceitei Jesus sozinho na igreja. E lá na igreja comecei a me destacar. Fui porteiro, fui auxiliar,
fui diácono, tudo solteiro na obra do Senhor. E já agradeço o meu pastor, na época, pastor presidente, pastor Raul Santos, este grande homem de Deus, que eu agradeço muito por ter acreditado na minha juventude e assim ter me levado para o ministério, para a obra do Senhor. Agradeço ao pastor Raul Santos, que é a bênção pura sem mistura. Ou seja, não é a sua juventude que vai definir a tua chamada, é a sua vida, é a sua retidão, é o seu bom testemunho. Tem pessoas que têm até talentos. Olha, presta atenção, viu? Tem muitos jovens que cantam bem, pregam bem, têm conhecimento, têm talentos, mas se não tiver um bom testemunho, não terá oportunidade, não vai se criar na obra do Senhor. Tem pessoas que têm talentos, mas se não tiver bom testemunho, não vai se criar na obra do Senhor. Pode até levantar, mas vai cair, porque nós, enquanto cristãos, devemos ter constantemente um bom testemunho para que estão fora e os que estão dentro também. A sua vida fala muito. O seu testemunho fala muito. Sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Eita maravilha! Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu ou ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. E já quero saber o seguinte, o que é que vai ter no encerramento do trimestre? Vai ter um bolo aí? Vai ter um simulado? Vai ter um churrasco? Vai ter o café? O que é que você está preparando para o encerramento do seu trimestre com a sua turma do Juvenis? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, hein? A dinâmica desta aula está aqui, ó, Descomplicando a EBD. A paz do Senhor e até o próximo trimestre. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.